Existe um paradoxo que é, ao mesmo tempo, muito comum e muito doloroso. A gente quer crescer, quer ser feliz, quer alcançar nossos objetivos, mas, muitas vezes, o maior obstáculo no caminho somos nós mesmos. Parece que tem uma força invisível nos puxando para trás. E é exatamente esse mecanismo que a gente vai investigar a fundo hoje. Por que deixamos o que é mais importante para a última hora? Ou por que, quando estamos prestes a conseguir algo incrível, um comportamento estranho, quase que do nada, põe tudo a perder? Se isso soa familiar, saiba que tem um nome. E o nome disso é autossabotagem. Para a gente entender de verdade o que acontece, a gente precisa olhar para dentro. A autossabotagem, ela raramente é uma escolha consciente, sabe? Ninguém acorda e decide hoje eu vou estragar meus planos. Na verdade, ela é o sintoma de um conflito muito mais antigo que acontece bem longe da nossa consciência. Pensa assim, é como se a gente tivesse um software de proteção instalado há muito tempo que ficou ultrapassado. Um dia lá atrás, esse mecanismo de defesa foi útil para a nossa sobrevivência. Só que hoje ele virou uma espécie de prisão. É o nosso desejo de avançar, batendo de frente com uma necessidade primitiva de ficar seguro no mesmo lugar. E essa guerra não é só uma ideia, uma metáfora. Ela tem uma base bem real, neurológica. Para a gente entender por que nos sabotamos, a gente precisa dar uma olhada no campo de batalha, o nosso próprio cérebro. O que a gente vê aqui é o epicentro do conflito. De um lado, tem o CEO, que é o nosso córtex pré-frontal. Ele é lógico, ele planeja, ele pensa no futuro. Do outro lado, tem o guardião, o nosso sistema límbico. Ele é primitivo, focado em uma única coisa: sobrevivência. Ele quer manter a gente longe de qualquer coisa que ele veja como perigo. A autossabotagem nasce justamente desse curto-circuito entre os dois. Essa frase resume perfeitamente o poder da zona de conforto. Para o nosso cérebro primitivo, qualquer mudança, mesmo que seja para melhor, é vista como uma ameaça. O desconhecido é perigoso. E é por isso que o sabotador interno nos arrasta de volta para um sofrimento que a gente já conhece, porque pelo menos é um território seguro e familiar. Essa programação do sabotador não nasce do nada, né? Ela tem raízes bem profundas na nossa história. Crenças como eu não sou capaz, o medo de falhar, ou, o que é bem curioso, até o medo de ter sucesso. Tudo isso muitas vezes alimentado por uma autoestima baixa ou traumas antigos, forma o sistema operacional desse mecanismo. O sabotador interno é muito esperto. Ele é o mestre dos disfarces. Ele não chega falando, oi, eu sou seu inimigo. Pelo contrário, ele usa máscaras que até parecem socialmente aceitáveis. Às vezes parecem até qualidades. Vamos começar a tirar essas máscaras, uma por uma. Esse aqui é talvez o disfarce mais comum de todos. A procrastinação. A arte de adiar a vida. Depois eu faço de cada vez. Mas por que a gente faz isso? Qual é a lógica por trás? Procrastinar nos mantém numa bolha segura de potencial que nunca foi testado. No fundo, é mais confortável viver com a fantasia de que eu poderia ter sido ótimo nisso do que correr o risco real de tentar e, quem sabe, não ser tão bom assim. Adiar a ação é, na verdade, adiar o julgamento. E aqui temos outro disfarce que muita gente confunde com qualidade. Mas o perfeccionismo sabotador não tem a ver com buscar a excelência. Tem a ver com usar essa busca pela perfeição como a desculpa ideal para nunca começar ou nunca terminar nada. O ponto central é esse. O perfeccionismo é o medo do fracasso vestido com roupas de grife. Ele nos prende num ciclo de rascunhos que nunca terminam, de projetos que nunca vêm à luz do dia, tudo para evitar a vulnerabilidade de mostrar nosso trabalho e talvez sermos julgados. E as máscaras são muitas, viu? A síndrome do impostor, aquela voz que fica sussurrando que a gente é uma fraude e logo vai ser descoberto. A vitimização, que nos coloca no papel de vítima das circunstâncias, sem poder nenhum. A escolha de relacionamentos que só confirmam o que a gente já pensa de ruim sobre nós mesmos. E, claro, a autocrítica feroz, aquele diálogo interno que acaba com a nossa confiança antes mesmo da gente tentar. Todos são rostos do mesmo sabotador. Autossabotagem não é uma coisa que acontece uma vez só. Ela é um sistema, um ciclo vicioso que vai se alimentando e ficando mais forte a cada volta. Entender como esse mecanismo funciona é o primeiro passo para conseguir desmontá-lo. O ciclo começa sempre com um gatilho, uma oportunidade, um desafio que nos tira da zona de conforto. Isso ativa aquela crença limitante, tipo, eu não vou conseguir. E aí, para nos proteger da dor desse fracasso que a gente já antecipou, o comportamento sabotador entra em ação. O resultado, claro, acaba sendo negativo. E isso serve como a prova final. Tá vendo? Eu tinha razão. Eu não sou capaz mesmo. A gente mesmo cria a evidência para as nossas piores mentiras. Olha, o cenário
pode parecer bem desanimador. Mas a verdade é que esse ciclo pode ser quebrado. Isso não é um destino, é um padrão. E todo padrão pode ser reescrito. Então vamos ver agora algumas estratégias para a gente começar a desarmar esse sabotador. A primeira ferramenta, e talvez a mais poderosa, é a consciência. É começar a observar os próprios padrões, mas sem se julgar. Quando a sabotagem acontece, com que tipo de pessoa, em que situações? Manter um diário para anotar o gatilho, o pensamento e o que foi feito depois é uma técnica muito eficaz. Trazer o padrão para a luz é o primeiro passo para ele perder a força. A segunda estratégia é questionar. Nossos pensamentos não são fatos. Quando aquela voz interna diz, eu sou um fracasso, é preciso parar e perguntar, essa afirmação, ela é 100% verdadeira, sem nenhuma sombra de dúvida? E aí, buscar ativamente por provas que digam o contrário. Muitas vezes a gente fica esperando a motivação chegar para depois agir, mas a neurociência mostra que é o contrário. É a ação que gera a motivação. O jeito mais eficaz de combater a paralisia da procrastinação e do perfeccionismo é dar o menor passo possível. Agora. E é aqui que a regra dos 2 minutos ajuda muito. É bem simples. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, faça agora. E para hábitos maiores, a ideia é reduzir a ação inicial para algo que dure só 2 minutos. Quer ler mais? Leia uma página. Quer se exercitar? Coloque o tênis. O objetivo é tornar o começo tão, mas tão fácil que seja impossível dizer não. Essa aqui talvez seja a estratégia mais transformadora de todas. O sabotador se alimenta de vergonha e de autocrítica. O antídoto direto para esse veneno é a autocompaixão. E isso não é ter pena de si, tá? É oferecer a si a mesma gentileza, a mesma compreensão que a gente ofereceria a um bom amigo que estivesse passando por um momento difícil. E por último, é muito importante reconhecer que algumas batalhas não precisam ser travadas sem ajuda. Se os padrões de autossabotagem são muito antigos, muito profundos, buscar a ajuda de um terapeuta é um ato de coragem, de sabedoria. Pedir ajuda não é fraqueza, é um movimento estratégico, um sinal de força. Então, vamos recapitular. A autossabotagem, no fim das contas, é uma tentativa falha de proteção. A gente viu como identificar as máscaras dela, como entender o ciclo que a alimenta e, o mais importante, que existem ferramentas para a gente quebrar essas correntes, através da consciência, da ação imperfeita e, acima de tudo, da autocompaixão. O objetivo aqui não é virar uma pessoa que nunca falha. O objetivo é se tornar alguém que, apesar do medo, escolhe agir. Que quando cai, se levanta com compaixão e aprende com a queda. A porta desse inferno particular está, de fato, trancada pelo lado de dentro. A chave para a liberdade sempre esteve aí. A questão que fica é, teremos a coragem de usá-la? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais mistérios vindo aí. Deixa seu like, comenta o que você achou e qual tema você quer ver no próximo. Sua participação ajuda demais e faz essa jornada continuar. Vamos juntos!